Segunda. E agora você vai ouvir minha voz, filho da puta. Pelo PT e José Roberto Magalhães Teixeira, prefeito do PSDB de Campinas, ambos iniciaram em janeiro de 95 programas de renda mínima associados à educação naquela direção. E isso passou a ter um interesse crescente, dezenas de municípios adotaram programas e surgiu no Congresso Nacional pelo menos 6 projetos de lei para que a União financiasse os municípios que adotassem programas nessa direção. E o professor Felipe Vampares, que é fundador da Basic Income Earth Network, primeiramente a rede europeia da renda básica, que tinha estado no Brasil em 1994, ele, quando soube que eu tinha um projeto aprovado no Senado do imposto de renda negativo para garantir uma renda mínima, me convidou para ir ao 5º Congresso Internacional da BIAN, da Rede Europeia da Renda Básica, em Londres. E eu fui para lá, me tornei muito relacionado aos economistas, filósofos que estudam essa matéria, e eis que, quando em 96, novamente, Felipe Vampares voltou ao Brasil, eu pedi uma audiência ao presidente Fernando Henrique Cardoso, em que Felipe Vampares explicou a ele, olha, o objetivo maior será um dia chegarmos à renda básica universal e incondicional. Mas iniciar uma renda básica relacionando as oportunidades de educação para as famílias carentes constitui um investimento em capital humano. E então Fernando Henrique Cardoso deu sinal verde para que o Congresso Nacional, inclusive com o meu apoio de todos os partidos, aprovasse os projetos que vieram a se denominar o Bolsa Escola, depois o Bolsa Alimentação, daí veio o Auxílio Gás. Quando iniciou-se o governo Lula, ele lançou o programa Fome Zero com o cartão alimentação, Mas que só poderiam ser gastos em alimentos, R$ 50 por mês, e em outubro daquele ano, aqui vai ter um momento chave, o presidente Lula resolveu unificar e racionalizar esses 4 programas que eu citei, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e o Cartão Alimentação, no que veio a se chamar o programa Bolsa Família. Bolsa Família, que aí tentou atingir um grupo maior, mas ainda não universalizou totalmente, mas resolveu boa parte da situação de miséria, porque passávamos, né? Porque é no governo Lula que todo mundo sabe disso, e os dados estão aí, graças à tecnologia, muito disponíveis para a gente ver como nós estávamos fora do mapa da fome e agora, infelizmente, voltamos de novo, né? É uma tragédia que, inclusive, o senhor não para de lutar para combater essa tragédia, que estava sábado em Roma com o Papa Francisco. Conte-nos como foi esse encontro da economia de Francisco, para que as pessoas compreendam, porque nem todo mundo sabe o que é essa economia de Francisco. Primeiro, deixa eu explicar a evolução. Em dezembro de 2003, já havia 3,5 milhões de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Foi crescendo até 2014, 15, quando 14,2 milhões famílias estavam beneficiárias. Ao longo desse período, 2013 a 14, 15, a cada ano,
o coeficiente Gini de desigualdade do Brasil foi diminuindo. E também a proporção de famílias em situação de pobreza foi diminuindo até o ponto de a ONU ter qualificado o Brasil de fome zero, como vocês agora assinalaram. Mas nesses últimos 6 anos não houve um cuidado tão forte, atencioso, né, com os programas de transferência de renda, e por isso, e também com a recessão, o desemprego, tivemos um aumento, infelizmente, trágico, né? de pessoas em situação de pobreza absoluta e com fome. Mais de 33 milhões de pessoas. Mais e mais estudando e interagindo com os que formaram a Basic Income Earth Network, eu fiquei persuadido de que, melhor ainda do que um programa relacionado com condicionalidades à educação e à saúde, será o dia em que tivermos, para todas as pessoas, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil, socioeconômica, uma renda básica suficiente para atender às necessidades vitais de cada pessoa. E, então, em dezembro de 2001, apresentei novo projeto nesta direção. Foi designado para relator o senador Francelino Pereira, que me disse em abril de 2001, 2002? De abril de 2002, obrigado, me disse: Eduardo, eu estou com 81 anos, não vou mais ser candidato, mas quero estudar com seriedade o seu projeto. Eu, então, dei a ele o meu livro, Renda de Cidadania, a saída é pela porta. Ele estudou e me disse: Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal, pela qual, para cada despesa, precisa haver a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga: a renda básica de cidadania vai ser instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, portanto, como o faz o programa Bolsa Família, fazia. E eu achei de bom senso, aceitei. E então, graças inclusive a este parágrafo, o Senado, por consenso, aprovou em dezembro de 2002 e em novembro de 2003 a Câmara dos Deputados, inclusive com a presença do então deputado Jair Bolsonaro ali na Comissão de Constituição e Justiça, que eu verifiquei, nada falou contra, portanto, votou a favor. A favor. Então, mesmo porque ele não entendia. E daí o Congresso aprovou e foi para o presidente Lula sancionar ou não. Eu expliquei ao ministro da Fazenda, que transmitiu ao Lula como é para ser instituído gradualmente, é factível, pode sancionar e numa belíssima cerimônia, com a presença, inclusive, do Felipe Vampares, convidado especialmente, ele que é professor da Universidade Católica de Louvain. Minha mãe estava presente aos 95 anos, ela faleceu em 2013 com 105 anos, Olha. mas ela estava lá presente. Firme e forte. E eu fiquei muito feliz, mas agora eu estou tentando persuadir o Papa para ajudar
Na implementação, na né? implementação. Para espalhar mais para mais lugares, né? Sim,